primeiro deles é sobre a Ioná, né? Schwing até adiantou aí que a Record se manifestou porque algumas pessoas questionaram. Ela pode ser expulsa, né? Para quem tá por fora, de manhã teve uma treta em que ela mostrou os seios para o Wallace, né? Durante essa discussão. Ela queria se trocar, ela disse que ele estava incomodando, que ele estava no meio do caminho, atrapalhando para que ela se trocasse, pegasse as coisas dela, e aí ela teria mostrado o seio. Eu não vi essa cena, e eu tava com o Record Plus ligado. Acho que no momento cortou a câmera, eu vi que tava nos animais, e depois quando voltou pro quarto, já era o pessoal falando disso, né? Alguns até dizendo, nossa, será que é assédio? Será que é atentado ao pudor? E questionando se a Record faria alguma coisa ou não. Então quando eu peguei a câmera do quarto, já era esse o assunto. Então eu não vi como foi o momento em que ela mostrou o seio, né? A edição hoje provavelmente vai mostrar. Algo que eu tô curtindo nessa temporada é que as edições estão mais atualizadas, mais quentes, né? Uma coisa que acontece no dia, eles não estão deixando para mostrar depois. Então Sim. acho que hoje a gente já vai ter isso resolvido. Mas vamos ao que interessa. A Record se manifestou, tá? E aí, segundo a emissora, a atitude da Ioná não é passível de punição, portanto, ela não será expulsa do programa. Eu acho que a maioria que assiste a Fazenda já imaginava isso, né? A Fazenda é balbúrdia, é uma várzea e acho que tinha que ser algo muito sério para a Ioná ser expulsa, né? Por causa de uma atitude assim, uma briga, né, Schwenk? E sem falar que é um dos grandes nomes dessa edição, né? Quem tá rendendo mais ali dentro da casa, junto com o Dudu e a própria Rayane também. Então eu acho que não iria expulsar. Eu acho que justamente a câmera cortou porque eles têm que analisar as cenas. Eu acho que eles não querem a repercussão primeiro, antes que eles saibam o que fariam com aquele take, né? E por isso que a gente não conseguiu ver o momento que ela fez isso daí. Mas segundo relatado, teria acontecido mesmo, ela teria mostrado os seios. E aí vem o questionamento, né? O próprio Dieguinho estava assistindo a live das 3 para me atualizar também. Uhum. Ele comentou que ele acha que não tem por que expulsar, porque se for para comparar que o Wallace, né? Ele chegou até a falar, imagina se fosse ao contrário, né? Se tivesse acontecido. Mas aí se você imagina se fosse ao contrário, não teria problema nenhum. O Dieguinho mostra o mamilo dele aqui na live aqui com uma certa frequência, né? Então, É verdade. Inclusive, tem homens esse andam ponto. sem camisa e ninguém problematiza, né? É que eu acho que as Exatamente. pessoas sexualizam demais também os seios femininos. Isso é um problema que a gente discute até do quanto as mulheres às vezes são atacadas amamentando um filho, né? E as Sim. pessoas sempre levam pro lado da sexualização e tal. Eu sei que é uma coisa completamente diferente Não, aqui com a Ioná, até mas tô dizendo do quanto que polemizam o seio em si, né? Sim, até a questão de mulheres que andam sem sutiã, né? Ficam só Sim. com a camisa. Isso já vira problema, né? Já problematizam muito isso. E é ridículo, né? Então, se for para comparar no justo, não tem problema nenhum se ela tiver feito isso que ela fez. Se for colocar o certo pelo certo ali, né? Se for inverter os casos, não tem nada a ver. Então, eu acho que é isso. É verdade. Ela fez porque ela quis, o corpo é dela também. Se ela quis mostrar, o problema é dela, né? E pra mim não tinha que ter expulsão, não. Tá? É verdade. É claro que assim, o contexto da briga, a gente só tem o que eles falaram, a gente não viu. Às vezes, quando a gente vê a imagem, a gente pode falar, pô, acho que a Ioná pegou um pouco pesado aqui, acho que não foi tão legal. Quando a gente assistir a cena, aí é que a gente vai poder comentar melhor, né? Por enquanto, eu sempre falo, não vou falar do que eu não vi, né? Mas o que a gente tem visto, essas provocações, o Wallace também tem sido bem desrespeitoso com ela, né? E Pô, aí eu sei que aquele muita gente dia vai chamando ela falar, ah, de feia, não. Pois pô, é, e tem achei gente que vai ridículo. falar, "Ah, não é fazenda, não vem com mimimi e tal, mas assim, ela causa, ela é chata, ela é inconveniente? É, mas o Wallace também é bem desrespeitoso, né? Aquele dia ele chamou ela de feia e depois ele voltou atrás e falou, eu não devia ter chamado de feia, você tava era horrível e tal. Então assim, ele ainda duplicou a aposta dele, né? Foi desrespeitoso e aí foi desrespeitoso duas vezes mais depois. Então, E tem é galera tipo, que... é uma coisa que geralmente a gente nem vê em reality, né? Quando as pessoas vão ofender umas às outras, dificilmente elas vão pela parte física ali da pessoa pra falar de alguma coisa, porque sabem o peso que tem você falar da aparência de uma pessoa dentro de um reality, né? Geralmente se julga caráter, atitude, coisas do tipo. Aí a partir do momento que o cara do nada pega e chama ela de feia, eu achei ridículo. Eu fiquei pensando, o que É, que tem a ver com todo o comportamento que ela tem dentro da casa, ele falar que ela é feia, né? Foi ridículo, foi um papelão pois e é. depois ele se cagou mais ainda.
e eu acho que seria até um bom nome para ir parar na primeira roça, inclusive, tá? Eu acho que podiam ter um mutirãozinho ali Você para acha? colocar esse Wallace na primeira roça, para já sair logo. Por quê? Porque ele não vai render porcaria nenhuma, ele aparece Não, desse mas ele jeito tá aí. rendendo. Assim, Não. ele não é legal. Ele tá rendendo, só que não é de um jeito legal. Ele desperta ranço. Mas eu acho que antes dele dá pra tirar a planta, né? Mas eu acho que estou falando assim de pessoas que é possível de serem votadas, né? De ir parar numa roça. Porque tem muita gente aí que não vai cair numa roça. Por exemplo, aquela Maria não vai cair agora. É difícil lembrar das plantas. O Toninho. É Toninho, né? Toninho, Aquele um dia, Will. Aquele Will, desculpa. o Will. Aquele Will. Esse pessoal não vai. São plantas que, tipo assim, não tem nem chance de serem votadas. Aí eu tô colocando o Alas como uma das possíveis possibilidades de parar numa roça e poderia ser eliminado. Porque ele, até para votar ontem na Saori, ele começa a dar volta demais. A Galisteu se irritou com ele, pô. Porque ele pediu, tá quanto que tá a contagem mesmo? Aí ela falou, pode falar de novo? Ah, você tá de brincadeira, né? Pô, a Galisteu ficou puta com ele.